Na mansão do Celeb, Fátima liga para ele para confirmar se Sembre pode receber uma visita. Ele permite e ela abre a porta para Hanin. Sembre fica extremamente feliz quando vê a ex-patroa entrando em seu quarto e fecha a porta na cara de Fátima. Ela pergunta como estão todos e diz que está muito sentida, que sabe que fez o certo, mas a cabeça dela não para. Hanin responde que ela não ganhará com a cabeça, mas sim com o coração, e que cada dia ao lado da filha é uma vitória. E o que acontece a seguir para tudo. Hanin se abre com Semre de uma forma que ninguém esperava. Pela primeira vez, ela revela seu nome verdadeiro, que até hoje não tinha sido dito na novela. Ela fala da filha Bahar e começa a chorar. Conta que fugiram por anos, viveram em abrigos, até que ela conseguiu se divorciar. Quando saía do tribunal, o ex-marido se aproximou e a ameaçou de morte, mas ela não acreditou, não estava com medo. Hanin alugou um apartamento para ela e a filha, onde as duas eram muito felizes. Ela achou que estava livre daquele tormento, até chegar em casa um dia e perceber que a filha não estava lá. O telefone tocou e era aquele monstro dizendo: "Venha por ela". Ele tinha cumprido a ameaça. Tirou a razão de viver de Hanin. Que tipo de monstro faz isso com a própria filha? Semre a abraça enquanto Hanin chora desesperadamente. E a cena é muito triste. Lá na loja, Ruia fala para Omer e Ozan que está preocupada com Sisek. Skender está se aproximando demais e ela acha a amiga muito fácil de se manipular. A conversa é interrompida pela chegada do professor Altan, que pergunta quando será a audiência de Tomris. Ruia conta que falou com a advogada dela hoje, mas ainda não tem uma data certa. Homer pontua que a coitada segue encarcerada sem necessidade e eles não conseguem fazer nada para ajudar. Altan diz que estão fazendo muito, por Sembre, por Tomris e por todos os afetados por aquele traste. Ozan conta para Homer e Ruia sobre as descobertas que ele e Altan fizeram. O chefe do pai de Begum, a menina que visitaram, é Dursun Yaman, um dos sócios ocultos de Celeb. Com essa informação em mãos, eles vão tentar descobrir qual será a próxima jogada dos dois. Mais calma, Hanin mostra a Sembre uma bala que levava no bolso. Ela conta que tem 6 dessas e diz que 5 acabarão no ex-marido e uma será para ela mesma. Sembre fica em choque com essa informação. Hanin fala que somente uma mãe pode entendê-la, mas ela implora que Sembre não cometa o mesmo erro que ela cometeu, que saia daquela casa com a filha antes que ela acabe morta, e pede que ela prometa que não vai matá-lo, nem morrer, vai fugir dali e viver com a filha. Sembre, ainda em choque, pede que Hanin dê sua palavra de que não irá matar ninguém e que também não morrerá. Hanin pede que ela não a faça se arrepender de ter contado isso, dá boa sorte e vai embora. Sembre fica sem saber o que fazer, mas rapidamente tem uma ideia. Ela pega o celular e liga para o Zoom pedindo um favor, dizendo que sabe que ele tem mãos rápidas. O plano começa a se formar. Na casa de Tomris, Sisek está triste. Atlas percebe, dá um beijo para deixar ela mais feliz e entrega um desenho que fez da avó. Sisek percebe o quanto ele está sentindo falta dela e promete que Tomris voltará logo. Atlas mostra um coração com as mãos para que ela diga na visita que ele ama muito a avó. Sisek pergunta quando irão ouvir a voz dele novamente e assegura que ele pode conversar com ela não contará a ninguém. Nessa hora, Atlas finalmente fala e pergunta se ela não vai contar para a avó dele. Sisek explode de felicidade ao ouvir a voz do menino, garante que não vai contar e pede para ele continuar falando. Chorando, Atlas diz: "Minha mãe ficaria triste comigo", e solta do fundo do coração: "Quero que você seja minha mãe". Será que ela ficaria brava? Emocionada, Sisek o conforta dizendo que as mães nunca ficam tristes com os filhos. Se ele estiver feliz, a mãe dele também estará, e promete que nunca mais vai deixar. Uma cena linda que diz tudo sobre Sisek e o amor de Atlas. Ali aparece e o clima gela. Sisek fica chocada quando vê o rosto dele todo machucado. A sós, ele diz que ficou pensando e percebeu que passou dos limites. Perdeu a cabeça quando viu ela com Skender. Sisek, ainda muito machucada com as palavras dele, fala que ele foi o único homem que a tocou,
o único. Ele era tudo para ela. Como pode ter feito o que fez? E empurra Ali, estapeando ele num rompante de raiva e decepção. Ali tenta acalmá-la e pede para esquecerem isso, mas Sisek começa a falar de Atlas, e ele explode dizendo que não se importa com esse menino. Sisek fala que não reconhece mais ele. O noivo dela nunca diria algo assim de uma criança, e pergunta quem é esse homem na frente dela. Gritando, Ali fala que ela que nem perguntou sobre os machucados no rosto dele e quer saber o que está acontecendo com ela. Sisek perde a paciência e diz: "O que está acontecendo comigo? Eu me queimei, o rosto queimou, o cabelo, tudo. As pessoas morrem uma vez só. Eu morri 1000 vezes. Todas as noites rezava para não acordar e todas as manhãs desejava estar morta. Chega, eu não aguento mais. Quem mais sofreu nisso tudo fui eu, mas ninguém percebe isso. Eu mudei sim, e sei exatamente o que quero. Vou ficar aqui e vou ser a mãe de Atlas." Ali surta mais uma vez, diz que Atlas é uma desculpa, que ela foi manipulada por Skender. Sisek não acredita que está ouvindo isso de novo, que ele não confia nela. Ali diz que não confia é naquele cara, que está apaixonado por ela, e dá um ultimato cruel, dizendo que engoliu o orgulho pela segunda vez e que essa é a última. Me dê a mão agora, ou nunca mais vai voltar a ver ele. Sisek hesita, dividida entre o amor de Ali e a maternidade de Atlas, que aparece e fica olhando para ela desesperado, com medo que a abandone de novo. Sisek pede: "Ali, não faça isso. Não me peça para escolher. Não me faça repetir isso uma segunda vez." Ela vai até Atlas, que já está chorando, e o conforta, dizendo que está tudo bem. Diante disso, Ali vai até a porta, mas antes de sair, lança a frase mais cruel do episódio inteiro: "Antes tivesse morrido queimada." E vai embora, deixando Sisek devastada. Que horror! Antes de continuar, já deixa seu like e me conta: você perdoaria a Ali depois disso? Enquanto isso, Skender está na casa de Arzu, chateado e bebendo sem parar. Arzu o confronta e pergunta se ele está assim por causa de Sisek, se brigou com alguém por ela. Skender diz que o noivo dela ficou com ciúmes, dizendo que ele estava apaixonado por ela, e por isso brigaram. Arzu pergunta se por acaso isso não é verdade, e fala que o conhece melhor que ninguém, sabe de tudo que ele já passou, e nunca o viu assim. Skender diz que ela sabe de tudo porque é a confidente dele. Então Arzu confessa seus sentimentos, perguntando se ele alguma vez pensou que ela poderia querer ser algo mais. Skender fica sem graça e responde direto que a ama muito, mas... Arzu completa: "Mas não dessa maneira, mas a Sisek sim." Arzu fica visivelmente abalada. Skender manda ela parar de falar besteiras, vai até ela e beija, talvez para esquecer quem realmente está na cabeça dele e mentir para si mesmo. Na rua, Homer e Ruia caminham para espairecer um pouco. Ele compra castanhas para ela e os dois tiram fotos em frente a um prédio cheio de ursos pendurados na fachada. Um pouco de alívio em meio a tanta tensão. Cumprindo o que precisa ser feito, Sembri está ao lado de Celeb aguardando para entrar na festa política dele. Ele manda ela colocar um sorriso no rosto e não desafiá-lo, ou será obrigado a fazer coisas que não gostaria. Sembri finalmente explode e diz a verdade na cara dele, que o que é realmente pavoroso é que ele acredita em tudo que diz. Ninguém nunca poderá curá-lo, nem ela mesma, porque o problema dele é com a própria mãe que o fez sentir insignificante. Ele pode governar uma cidade, não importa, o problema continuará lá. Ele vende uma imagem para que todos o adorem, mas nunca será suficiente. Celeb diz que não se importa com todo mundo, só quer o amor dela. Quando ela começa a responder que não o ama, mas Celeb tampa a boca dela para não ter que ouvir a verdade. Celeb, enfurecido, diz que ela o deixa louco e depois se faz de vítima. Ele fala que foi ela que veio até ele, mas acabam sendo interrompidos por Adnan, que fala que já é hora de entrar. Cercados de jornalistas por todos os lados, os dois descem as escadas de mãos dadas. Ozan está lá, num cantinho, observando tudo arrasado.
Homer e Ruia estão voltando para casa quando dão de cara com Zeynep na rua e o clima fica tenso. Ruia percebe que tem algo ali e pede para Homer esperar enquanto ela fala com Zeynep. A mulher diz que não tem nada entre eles e que ela não tem interesse em separar os dois. Ruia diz que ela não separaria nem que quisesse. Zeynep alfineta dizendo que ela tem razão. Na verdade, Ruia que é o próprio obstáculo, já que a relação deles é impossível e que quando ela quiser voltar ao lugar ao qual pertence, verão quem se equivoca e ela seguirá lá. As palavras atingem Ruia, mas Homer a conforta com firmeza, dizendo que ele é dela e ela dele, e só isso importa. Os dois se abraçam, observados por Zeynep atrás da cortina. Dursun e Aman, o tal sócio criminoso, aparece na festa e cumprimenta o casal. Celeb convoca uma coletiva improvisada para apresentar a farsa do casal feliz. Semri confirma aos jornalistas que desistiu do divórcio e Celeb discursa sobre se tornarem um modelo de família para a cidade, enquanto Semri vê Ozan e fica com o coração na mão. Ela pede para ir ao banheiro e deixa Celeb sozinho na coletiva. Ela procura em todos os cantos até que encontra Ozan e pergunta o que ele está fazendo lá. É muito perigoso. Ozan se desespera e quer saber se Celeb fez algo para ela. Semri revela que fez um trato com o marido. Ozan pergunta como ela pode fazer um trato com o diabo. Ela responde que ele entenderia se estivesse em sua situação e pede para não discutir de novo sobre as mesmas coisas. Ela tem um propósito e não vai sair daquela casa até tirar a filha de lá. Adnan avisa Celeb que procurou por Semri e que ela não está no banheiro. Ozan tenta convencer Semri, mas ela é firme, diz para ele seguir a vida como se ela não existisse. Ele responde que não quer uma vida sem ela, e então vem a declaração. Semri, meu coração bate por você onde quer que esteja. Quero que saiba que estou aqui por você. Eu falo sério. Ele tenta beijá-la, mas Semri foge e ele pede desculpas. Ela diz que não precisa se desculpar, mas só há uma forma de vencer Celeb, e é de dentro, para que ele não possa usar mais gunês. Ela pede que ele vá embora e não volte para não levantar suspeitas. Ozan implora que Semri ligue sempre que puder, para que eles fiquem tranquilos, e vá embora. Semri volta com lágrimas nos olhos e se recompõe antes de encontrar com Celeb, que não a pegou no pulo por pouco. O Zoom já está na casa de Hanin, cumprindo a missão que Semri pediu por telefone, quando ela aparece e pega ele pelas orelhas, dizendo que irá levá-lo à delegacia. Ele mente que só veio ver ela e consegue convencer Hanin, que arruma a cama para ele dormir lá. O Zoom manda uma mensagem para Semri. Primeira fase completa. Estou dentro. O plano está em movimento. De volta à mansão após a festa, Celeb vai beber sozinho, enquanto Semri tenta ir para o próprio quarto e descobre que a porta está trancada. Ele, com aquele olhar de psicopata que arrepia, diz que ela dormirá no quarto deles. Semri resiste e o acordo de aparências começa a desmoronar entre quatro paredes, com Celeb agredindo ela verbalmente e fisicamente. Um flashback mostra que ele viu ela conversando com Ozan, e Celeb diz que sabe que ela está planejando se desfazer dele, por isso não tem mais trato nenhum. Ela vai fazer exatamente o que ele mandar. Semri enfrenta Celeb dizendo que nunca desistirá de lutar e que agora que todos sabem que ela não está louca, a palavra dela tem valor. Ela pode contar tudo o que ele fez e faz e chama ele de doente e psicopata. Celeb ameaça: se você sair dessa casa, se falar com alguém, o que acha que vai acontecer com Agunês? Ele perde total controle, encurralando ela contra a parede num momento de terror. Semri pega um objeto pontudo da estante e manda ele não se aproximar mais. Celeb, num momento perturbador que mostra o quanto ele é desequilibrado, desafia ela dizendo que faça isso, como a mãe dela fez. Diz que a filha de uma assassina também viraria uma. Ele vai em cima dela, tira o objeto de sua mão e, usando o medo e a intimidação física, termina com uma advertência sinistra. Nada pode me deter.
Não se esqueça desse medo, pela sua saúde, é o último aviso. Sembre fica jogada no chão, arrasada e sem forças para suportar aquele monstro. Que episódio? Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo o que aconteceu. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder os próximos capítulos de Chamas do Destino. Até logo, pessoal! Tchau, tchau!